Nós vamos estudar nas nossas duas aulas apenas algumas das técnicas eletroanalíticas, que, via de regra, apresentam pelo menos dois eletrodos imersos numa solução, tipicamente um eletrólito. Para lançar mão de coisas que vocês já sabem, vamos começar de forma simplificada no que se refere à classificação das técnicas. Nós podemos distinguir técnicas em que não há eletrólise, ou seja, não há transferência de carga do eletrodo para um analito na solução ou vice-versa, e essas técnicas são a potenciometria e a condutimetria. Enquanto que há duas outras técnicas que nós vamos ver na nossa disciplina são as que envolvem eletrólise. Ela pode ser completa, no caso da eletrogravimetria ou coulometria, ou parcial, na voltametria ou amperometria. Para facilitar a distinção das técnicas e as características de cada uma delas, nada melhor do que começar por algo que você já conhece, ou seja, pela pilha de Daniell. Como vocês se lembram, a pilha de Daniell permite converter energia química em energia elétrica e ela é composta de duas semicélulas que estão unidas por uma ponte salina. Numa das semicélulas, aqui representado do lado esquerdo, nós temos um eletrodo de zinco que se oxida com mais facilidade do que o cobre, que está na semicélula da direita, e com isso ocorre um fluxo de elétrons pelo circuito externo, levando até o eletrodo de cobre, e com isso produzindo energia elétrica que pode ser aproveitada para produzir trabalho, ou nesse caso aqui, para iluminar uma lâmpada. Observem que esta célula, ela, além de forçar a oxidação do zinco na semicélula esquerda a íons zinco 2+, com liberação de 2 elétrons, e da redução de cobre 2 com 2 elétrons produzindo cobre 0, nós temos que também ter transporte de carga através da ponte salina. Para cada elétron liberado pelo zinco, nós temos que ter ou um íon de sódio se deslocando no sentido da semicélula em que está a solução de sulfato de cobre, ou então meio íon de sulfato andando no sentido inverso, ou ambos os processos acontecendo simultaneamente, que é o que acontece na realidade, quando se tem um fluxo maior de carga pelo circuito. Então, as semicélulas, separadamente, não vão funcionar. Tem que existir um contato eletrolítico entre ambas as células. Quando a pilha de Daniell está em funcionamento, produzindo energia, nós consideramos o seu funcionamento como sendo o de uma célula galvânica. Nessa célula galvânica, o sentido da corrente é considerado do polo positivo em direção ao polo negativo, do cobre para o zinco, vez que essa designação foi dada antes de se descobrir que ocorre um fluxo de elétrons pelo circuito. O sentido dos elétrons, como vocês sabem, é inverso. Vai, no caso desta célula galvânica, do eletrodo de zinco em direção ao eletrodo de cobre. A nomenclatura utilizada para o eletrodo em que predominam os processos de oxidação é chamar esse eletrodo de ânodo. Então, o polo negativo de uma célula galvânica, no caso o zinco, sofre oxidação e esse eletrodo então é o ânodo, enquanto que o eletrodo onde predominam os processos de redução é chamado de cátodo. No caso da célula galvânica, é o polo positivo. Como vocês verão em seguida,
quando se quer recarregar a célula, a polaridade se inverte, porém, o cátodo continua sendo o eletrodo em que predominam os processos de redução. A notação recomendada pela IUPAC para qualquer célula eletroquímica, de modo a não ser necessário desenhá-la, é essa que está colocada aqui ao final desta página. Zinco, entre parênteses, sólido, indicando estado físico, uma barra vertical, zinco 2+, entre parênteses, o estado em que se encontra, no caso aquoso, depois uma barra dupla para representar a junção líquido-líquido entre as duas semicélulas, seguido de cobre 2+, aquoso, barra vertical, cobre sólido. Assim, então, se tem, por essa notação, a possibilidade de esquematizar a célula, as duas semicélulas aqui representadas. Para calcular o potencial esperado para uma certa célula eletroquímica, podemos lançar mão da tabela de potenciais padrão de redução. Aqui nós temos uma versão resumida em que estão no alto da tabela as espécies com maior tendência a se reduzir, portanto, os oxidantes mais fortes. Se formos procurar aqui pelos íons de metais, vamos encontrar primeiro a prata, com potencial de mais 0,80, e depois o iodo e o cobre. O cobre, por exemplo, tem um potencial de 0,34, ou seja, uma célula que tenha prata como nenhuma das semicélulas, na forma oxidada e na forma reduzida, e cobre na forma oxidada e reduzida na outra semicélula, obviamente o eletrodo de prata é que vai sofrer a redução, aceitando elétrons que vêm pelo fio externo, vindos do eletrodo de cobre. Vejam que é diferente da célula de Daniel, onde nós temos cobre e zinco. Lá é o zinco que se oxida e o cobre que se reduz. Na continuação dessa tabela, estamos andando no sentido dos redutores mais fortes, que apresentam um potencial negativo de redução. O zero arbitrário dessa escala é ditado pelo íon H+, em equilíbrio com hidrogênio é uma atmosfera e H+ em atividade unitária. Este zero arbitrário ele foi considerado como válido a qualquer temperatura. Sabe-se que os potenciais que estão nessa tabela, todos eles mudam com a temperatura, mas era necessário definir uma referência e então se considerou que o hidrogênio, o eletrodo de hidrogênio em contato com íons H+, não sofre alteração com a temperatura. Vejam também que os elementos metálicos estão nessa região em maior abundância. Chumbo, níquel, cádmio, ferro, zinco em contato com os seus respectivos íons. Depois nós observamos a redução da água a hidrogênio bem antes do lítio. O lítio, então, não é estável em meio aquoso, ele decompõe a água, mas em meio não aquoso é o elemento mais propício para a construção de baterias, se pensarmos no potencial que ele apresenta, que é de menos 3 volts. Isso, então, favorece a sua utilização, ao lado de outras características, para o seu abundante uso atual na construção de pilhas e baterias para as mais diversas finalidades. Muitos dos potenciais de equilíbrio termodinâmico constantes nessa tabela foram determinados diretamente, outros foram obtidos por cálculo. Quando se coloca o eletrodo de um certo metal na solução com seus íons em atividade unitária, inicialmente pode haver prevalência de oxidação ou de redução
na interface do eletrodo até que o eletrodo assuma o potencial correspondente ao indicado na tabela, quando então a velocidade de oxidação se iguala à velocidade de redução, e é importante notar que esse processo se mantém mesmo quando já foi atingido o potencial de equilíbrio. Para que se possa medir esse potencial sem perturbar essa condição, é necessário utilizar um instrumento de medidas que não drene corrente significativa, que drene uma corrente desprezível, que é o que se faz na potenciometria, como vamos ver mais à frente. A tabela que acabamos de ver permite calcular assim o potencial esperado para uma célula como esta que aqui está representada, onde na semicélula esquerda temos íons de cobre em contato com cobre metálico, ambos nas condições padrão, e do lado direito temos prata em contato com íons de prata em atividade unitária. A tendência dos elétrons seria de circular da esquerda para a direita, só que isso não é permitido por esse instrumento de medida. Esse voltímetro ele tem uma passagem de corrente praticamente nula, não chega a drenar correntes. E é necessário que seja assim para que a gente possa medir corretamente o potencial da célula. Então, pela convenção da IUPAC, mede-se a diferença de potencial entre o eletrodo da direita em relação ao da esquerda. E, no presente caso, como nós vimos na tabela, o E0 do cobre 2 mais cobre 0 é 0,34 volts e o da prata 0,80 volts. Subtraindo então o potencial do eletrodo da direita menos o potencial padrão do da esquerda, temos uma diferença de 0,46 volts. Voltando à pilha de Daniell, podemos calcular o potencial da mesma maneira, nas condições padrão. Eletrodo de zinco tem potencial de menos 0,76 e o cobre mais 0,34. Colocando o eletrodo da direita menos o da esquerda, nós vamos obter um potencial de 1,1 volt, válido somente nas condições padrão e utilizando um instrumento de medida que não drene corrente, ou seja, é uma operação de medição em condições de equilíbrio, sem passagem de corrente. Podemos imaginar, portanto, três situações diferentes para a pilha de Daniell ou qualquer outra célula eletroquímica. Numa primeira condição, em que se faz a medida de potencial ou de diferença de potencial entre os eletrodos sem passagem de corrente. Numa segunda condição, em que a célula sofre descarga espontânea mediante circulação de elétrons pelo circuito externo, gerando trabalho. E numa terceira situação, em que o sentido das reações é invertido mediante a aplicação de um potencial externo superior ao potencial espontâneo da célula, como representado na figura da direita. Observem que isso corresponderia a uma recarga de uma bateria, sei lá, de telefone celular ou de automóvel. Nós temos que aplicar um potencial maior do que o fornecido por essa célula para promover a reversão do sentido das reações, quando isso é possível. Existem pilhas, como as alcalinas, que a gente usa diariamente, que não podem ser recarregadas. Vejam também que, como eu já mencionei antes, o cátodo está colocado à direita, a gosto da IUPAC, e o cátodo é sempre o eletrodo em que ocorre predominantemente o processo de redução. Mas, quando nós revertemos o sentido da corrente para recarregar a pilha de Daniell, vejam que houve uma inversão dos eletrodos. A redução
na recarga ocorre no zinco, portanto o cátodo passou a ser o zinco, sendo que antes o cátodo era o cobre. Então preste atenção nisso, que isso causa uma certa confusão. De qualquer maneira, a corrente de redução, o fluxo dos elétrons pelo circuito externo, ele é sempre precedido de um sinal negativo para indicar uma corrente catódica. Essa é a convenção adotada no Brasil, que vem da IUPAC. Tem alguns livros originados nos Estados Unidos, ou publicações antigas também da Europa, em que se usa o inverso. Mas aqui nós vamos preferir utilizar sempre corrente catódica como sendo com sinal negativo. Mesmo que alguma figura da segunda aula tirada de algum livro antigo se mostre o inverso. É importante notar que a célula de Daniel, à medida que opera, vai sofrendo alterações em sua composição. Por um lado, nós teremos deposição de cobre e do outro lado, consumo do eletrodo de zinco. Em algum momento, o sistema vai parar de funcionar, ou por falta de zinco no compartimento esquerdo do ânodo, ou por falta de íons de cobre na semicélula da direita. Quando isso acontecer, o potencial terá chegado a zero. Enquanto isso não acontece, assim mesmo vai havendo um lento decréscimo do potencial que nós vamos discutir mais à frente. As leis de Faraday são importantes em várias técnicas eletroanalíticas e essenciais no caso da coulometria. Essas leis foram enunciadas há quase 2 séculos, em 1833, e podem ser redigidas de mais de uma maneira, mas uma delas seria que a massa de uma substância formada ou transformada por eletrólise em qualquer eletrodo é diretamente proporcional à quantidade de carga elétrica, que pode ser expressa em mols de elétrons, passada por essa célula. Então, a corrente que circulou pela célula, seja espontaneamente, seja forçada para produzir uma eletrólise, é que vai ditar a massa de substância formada no cátodo e no ânodo. A segunda lei já relaciona essa massa de substância eletrolizada com o equivalente grama da substância, ou seja, a sua massa atômica ou massa molecular dividida pelo número de elétrons transferidos no processo de eletrólise. Na figura temos uma representação clássica de 3 células eletroquímicas em série, pelas quais a mesma corrente vai circular a partir dos terminais de uma bateria que aqui não está representada e que tem uma tensão suficientemente elevada. De modo que ao ligar a chave representada e observar o amperímetro, essa corrente passa pelas 3 células. E quando tiver passado pela célula o equivalente a 1 Faraday, que vocês lembram é igual a 96.485 coulombs, sendo que cada coulomb corresponde a uma corrente de 1 ampere aplicada durante 1 segundo, nós teremos para 1 Faraday a oxidação de prata de um lado e redução do outro na figura da célula à direita, ou seja, a solução tem nitrato de prata, e no eletrodo da direita, o cátodo, teremos a deposição de 1 mol de prata. Mesmo tanto será oxidado no eletrodo da esquerda. Novamente, na segunda semicélula do meio, teremos a deposição de meio mol de cobre no eletrodo da direita, no cátodo, e de solução de meio mol no da esquerda, o ânodo. Isso porque a transferência envolvida é de 2 elétrons por íon de cobre 2 reduzido. Da mesma maneira, a passagem da corrente pela solução na célula esquerda, onde nós temos eletrodos de platina, eletrodos inertes de platina, lâmina de platina no interior dos 2 tubos
que poderiam ser duas provetas, ou então duas buretas, teremos a formação do dobro da quantidade de hidrogênio em relação ao de oxigênio, vez que o número de elétrons envolvido no oxigênio é o dobro do que no hidrogênio. Se nós considerarmos 3 células de Daniell no estado padrão e medirmos o potencial de uma sem drenar corrente, como já vimos, vamos ter 1,10 volts. Já naquela célula submetida à passagem de corrente externa com drenagem dessa corrente para produzir trabalho, nós teremos sempre um potencial inferior ao de equilíbrio, nesse exemplo 0,9 volts. Da mesma maneira, se nós quisermos inverter o processo, convertendo o ânodo no cátodo e vice-versa, nós temos que aplicar um potencial maior que o da célula. Como agora o cátodo está do lado direito, que é o zinco, temos que colocar, por exemplo, menos 1,3 volts para conseguir promover esse processo no sentido inverso. Isso quer dizer que o afastamento do potencial de equilíbrio não se dá somente pelo consumo do zinco metálico, aumento da concentração de zinco em solução e decréscimo da concentração de sulfato de cobre, mas também devido à queda de potencial que ocorre ao longo de toda a solução e especialmente na ponte salina, que nessas figuras é representado como um tubo de vidro em forma de U invertido, que tem um diâmetro relativamente pequeno. Então a resistência elétrica que está em série com a célula é considerável. E o ΔE, ou seja, a queda de potencial que ocorre nessa ponte salina, vai ser dada pela corrente que está passando, pelo circuito, e pela resistência interna dessa ponte salina. Essa resistência, essa perda de potencial devido à resistência, vai se traduzir em aquecimento Joule, ou seja, energia perdida na forma de calor. Então, é algo indesejável quando a gente trabalha com eletrólise. Depois desta rápida revisão de conceitos, estamos em melhores condições de distinguir as técnicas eletroquímicas utilizadas para fins eletroanalíticos, das quais nós vamos falar brevemente nessas nossas duas aulas. Primeiramente, temos então a potenciometria, em que a medição do potencial da célula é efetuada sob corrente nula, ou seja, não há processos de eletrólise, não há transferência de carga do eletrodo para a solução ou da solução para o eletrodo, não há transformações químicas na interface eletrodo-solução que provenham da circulação de corrente pelo circuito externo. Já nas demais técnicas, nós temos a circulação de corrente pelo circuito externo, mas isso pode se dar em diferentes escalas. Se nós olharmos para os processos em que a transferência heterogênea é levada até a exaustão de uma das espécies, até que uma espécie acabe, digamos, até que todo o cobre que estava na célula, na semicélula do lado direito, seja depositado no eletrodo de cobre, nós poderemos ter a técnica da coulometria, em que medimos a corrente e o tempo e integramos essa área e determinamos por meio da medição da carga até que extensão o processo ocorreu no eletrodo. Em alguns casos, como esse que nós citamos aqui, em que o cobre pode se depositar no eletrodo, também é possível pesar o eletrodo antes e depois de se promover a eletrólise e, por diferença de massa, determinar diretamente a concentração da espécie em solução que foi utilizada nesse experimento.
Nesse caso, nós temos a técnica chamada de eletrogravimetria. Em algumas técnicas, como a voltametria e a polarografia, nós não queremos esgotar o analítico presente na solução. Nós nos contentamos em usar um eletrodo de dimensão muito pequena, imagine a ponta de um lápis, onde apenas uma pequena fração do total do analítico que está em solução é eletrodepositada, ou oxidada, ou reduzida. Porém, em condições bem controladas, essa corrente, que representa uma fração ínfima do total do analítico que está presente em solução, pode ser utilizada para fazer determinações analíticas. Essa técnica é a mais importante do ponto de vista analítico, depois da potenciometria, e nós vamos dedicar um tempo considerável a ela na próxima aula. Ainda existe um outro grupo de técnicas em que a eletrólise que ocorre nos eletrodos é indesejável e o nosso interesse está apenas na medição da condutância da solução, ou seja, nós estamos mais interessados no que acontece dentro da ponte salina do que nos eletrodos. Claro que nós temos que estimular a movimentação dos íons dentro da ponte salina, aplicando diferença de potencial constante ou oscilante aos eletrodos. Vejam que a condutometria, ela serve então para determinar a concentração iônica, mas ela é bastante dependente também de quais espécies estão presentes. E ainda temos a técnica da eletroforese capilar, que merecerá uma aula inteira do professor Claudimir mais à frente, onde se faz a separação dos íons dentro de um tubo capilar, com base na diferença de mobilidade dos íons. Íons menores ou com carga maior, menores quando hidratados, se deslocam mais rapidamente do que íons maiores quando hidratados ou com carga mais baixa. Então, uma técnica de separação que produz resultados semelhantes à cromatografia, só que é uma técnica eletroanalítica. Pode-se, portanto, distinguir as técnicas analíticas como sendo interfaciais, quando o que interessa, do ponto de vista analítico, é o que ocorre na interface entre os eletrodos e a solução, e nas técnicas de volume, onde o que importa é o que acontece em termos da migração dos íons no âmago da solução. Justamente nas técnicas de volume, nós temos a condutimetria, da qual acabamos de falar, e a eletroforese, que pode ser feita em capilar, ou em papel, ou em gel. Os bioquímicos usam muito a eletroforese em gel. Em ambas, tanto na condutimetria como na eletroforese, os processos de eletrólise nos eletrodos são mantidos muito baixos e são indesejáveis. Na condutimetria chega-se até a usar corrente alternada para evitá-los. Já entre as técnicas que ocorrem na interface eletrodo-solução, do ponto de vista analítico, nós podemos distinguir técnicas ditas estáticas porque não há intervenção da corrente externa na promoção de processos de eletrodo. A corrente é mantida nula e o representante que nós consideramos aqui é a potenciometria. E as demais são consideradas dinâmicas, porque a corrente é mantida variável, podendo ser maior do que zero, dependendo do tipo de técnica empregado. Novamente, temos as técnicas em que o que é controlado é o potencial, ou então a corrente. As de corrente controlada são menos frequentemente usadas, mas encampam a eletrogravimetria, em que se utiliza processo de eletrodo que resulta na deposição de uma massa que pode ser pesada junto com o eletrodo e obtém-se o resultado por diferença, e as titulações coulométricas, onde não é possível
obter um depósito sólido para ser pesado. Os processos redox ocorrem em solução, porém, controlando a corrente e medindo o tempo, se chega na carga, ou seja, no número de farads despendidos. Essa técnica da coulometria, a corrente constante, também pode ser praticada em potencial constante, ou a eletrogravimetria também em potencial constante, que dá um controle maior sobre os processos que vão ocorrer. Melhor controle potencial, melhor seletividade. Todas essas envolvem a eletrólise completa de pelo menos uma das espécies. E na coulometria ela tem que ocorrer com 100% de eficiência de corrente. Já na voltametria, que é praticada em eletrodos de pequenas dimensões, a eletrólise é mínima, é pequena, não tem um consumo apreciável do analito que está sendo examinado por voltametria. E quando se trabalha a potencial constante, a voltametria se transforma na amperometria, também utilizável em titulações amperométricas. E ainda a voltametria, quando praticada com eletrodo de gota renovável de mercúrio, passa a se chamar polarografia. Como seria de esperar, quando nós trabalhamos com uma técnica como a potenciometria, que tem correntes praticamente nulas circulando pelos eletrodos, da ordem de picoamperes, nós podemos usar eletrodos pequenos, não precisam ser muito grandes. E também não há consumo de analito, já que não há transferência de carga nos eletrodos. Na condutometria, as correntes são baixas, os eletrodos também podem ser relativamente pequenos e também não há consumo do analito. Na voltametria e na amperometria, nós temos correntes baixas, agora da ordem de microamperes até dezenas de microamperes, e o eletrodo é especialmente pequeno, tipicamente da ordem de milímetros quadrados, podendo chegar até alguns micrômetros quadrados, ou seja, pode ser praticada com áreas de eletrodo muito pequenas. E o consumo de material também, em geral, é desprezível. Já com a coulometria e eletrogravimetria, onde as correntes são da ordem de dezenas de miliamperes, podendo chegar até amperes, nós preferimos usar eletrodos de área grande para que o processo não demore tanto tempo. Para estudar o assunto complementando a aula e fazer exercícios, vocês podem utilizar qualquer um dos livros que nós indicamos no início do curso. Aqui nessa página eu já estou destacando os capítulos em que vocês vão encontrar a parte de química eletroanalítica.